Cidades construídas com o que há de mais avançado na engenharia, desenhadas por mentes geniais da arquitetura mundial, financiadas por bilhões de dólares e erguidas sobre conceitos visionários de sustentabilidade, tecnologia e qualidade de vida. O futuro foi materializado em concreto, vidro, aço e muito marketing. Mas a realidade foi impiedosa. Ruas largas, estações modernas, edifícios inteligentes, áreas verdes, infraestrutura completa em um silêncio ensurdecedor. O que era para ser o amanhã virou monumento ao fracasso. A cidade viva que nunca respirou. Neste episódio, revelamos a face grandiosa e ao mesmo tempo desconcertante das cidades que o mundo ergueu com ambição desmedida, e depois deixou para trás, como se jamais tivessem existido. Acompanhe conosco. No sul da Coreia, às margens do Mar Amarelo, ergue-se uma cidade que parece saída de um conceito futurista de ficção científica, mas que é absolutamente real. Sonda International Business District foi planejada para ser a cidade mais inteligente do planeta. Com um orçamento superior a 40 bilhões de dólares e ocupando mais de 600 hectares de terra conquistados ao mar, Sonda foi projetada com a precisão de um circuito eletrônico, avenidas lineares, torres espelhadas, sensores distribuídos por toda a malha urbana, coleta pneumática subterrânea de resíduos e um sistema digital integrado de mobilidade. A cidade foi criada com o ideal de que a vida urbana poderia ser otimizada pela automação. Nenhuma construção é aleatória. O traçado urbano foi modelado digitalmente para maximizar a eficiência energética, a ventilação natural e a conectividade entre zonas comerciais, residenciais e corporativas. Seu projeto reúne o que há de mais avançado em engenharia civil, com edifícios certificados pelo selo LEED, sistemas de reuso de água e uso racional de energia como padrão mínimo. Contudo, por trás dessa perfeição tecnológica, Sonda se revelou fria, distante e desumana. A engenharia acertou em tudo, menos no que diz respeito à organicidade da vida urbana. Os espaços públicos, impecáveis na forma, falharam no afeto. O urbanismo ignorou o espontâneo. Mesmo com infraestrutura de primeiro mundo, a cidade opera com ocupação abaixo do esperado, e a promessa de uma comunidade vibrante cedeu lugar a um cotidiano mecânico, onde a inovação não foi suficiente para criar vínculo. Na costa sul da Malásia, diante do Estreito de Oror e de frente para a sofisticada Singapura, surgiu uma proposta urbana tão ousada que parecia inquestionável: construir uma cidade do zero sobre ilhas artificiais, com neutralidade de carbono, tecnologia de ponta e um design ecológico que unisse engenharia, natureza e futuro. Com um investimento estimado em 100 bilhões de dólares, Forest City foi desenvolvida pela gigante chinesa Country Garden como um símbolo máximo do urbanismo verde. Foram 4 ilhas criadas por aterro hidráulico, utilizando dragagem em grande escala para formar a base física da nova cidade. A fundação foi tratada com técnicas avançadas de compactação dinâmica e engenharia costeira para garantir a estabilidade da malha urbana sobre o mar. Na superfície, torres residenciais revestidas com painéis verdes e fachadas vivas abrigariam uma nova classe global. As ruas foram desenhadas para não terem carros, o transporte seria subterrâneo e automatizado. A coleta de resíduos seria inteligente, o consumo de energia seria reduzido por sistemas solares e de climatização passiva, e a água seria reaproveitada de forma integral. Mas mesmo com toda essa visão, Forest City não atraiu as pessoas que prometia. A arquitetura era fotogênica, mas o urbanismo era alienado da realidade malásia. O projeto foi vendido para investidores estrangeiros, com foco total no capital chinês. Quando o governo da China restringiu o envio de recursos para fora do país, as vendas colapsaram. A população local, por sua vez, não conseguia pagar pelos imóveis. A cidade perdeu seu propósito antes mesmo de ser inaugurada. Hoje, Forest City é um espelho limpo que reflete o céu, mas não abriga o movimento humano. Um ambiente onde a engenharia acertou o desenho, mas ignorou o contexto social e cultural, transformando um símbolo de inovação em uma vitrine de silêncio. No coração do deserto de Abu Dhabi, surgiu uma promessa que encantou urbanistas do mundo inteiro: Masdar City, a primeira cidade do planeta projetada para ser completamente neutra em emissões de carbono.
Idealizada em 2006 pelo governo dos Emirados Árabes Unidos e desenvolvida pela Masdar, subsidiária da Mubadala Development Company, a cidade foi concebida como um modelo global de sustentabilidade. O projeto previa uma metrópole de cerca de 50 mil habitantes, planejada para operar com energia 100% renovável, utilizando exclusivamente fontes solares e eólicas. A malha urbana foi desenhada com ruas estreitas para criar sombras naturais, alinhadas aos ventos predominantes do deserto para promover resfriamento passivo, uma aplicação rara e refinada da arquitetura vernacular reinterpretada em escala tecnológica. A pavimentação refletiva, os materiais de baixo índice térmico e os sistemas automatizados de eficiência energética transformaram cada edifício em um laboratório urbano. A mobilidade seria garantida por veículos elétricos sem motorista, operando em túneis subterrâneos que eliminariam a presença de carros em superfície. Mas com o passar dos anos, o projeto foi encolhendo. Os custos cresceram, o interesse decaiu, e a promessa original foi sendo ajustada. A cidade, que deveria ser lar de dezenas de milhares de pessoas, tornou-se na prática um núcleo acadêmico e corporativo, habitado por menos de 5 mil residentes e trabalhadores. Masdar City hoje funciona como um polo de pesquisa e desenvolvimento em energia limpa e urbanismo avançado, mas a cidade viva, pulsante, onde pessoas iriam construir comunidades sustentáveis do zero, nunca aconteceu. O que permanece é uma amostra urbana tecnicamente brilhante, mas limitada a seu uso institucional. O futuro de carbono zero não fracassou por erro técnico. Fracassou por excesso de utopia mal aplicada. A engenharia entregou a estrutura, mas o sonho não encontrou pessoas dispostas a vivê-lo. Em meio às vastas planícies da Mongólia interior, a China ergueu do nada uma cidade projetada para abrigar mais de 1 milhão de habitantes. Kangashi foi concebida no início dos anos 2000 como parte de uma estratégia agressiva de urbanização e expansão territorial promovida pelo governo chinês. Com investimentos que ultrapassaram 160 bilhões de yuans, o equivalente a mais de 20 bilhões de dólares, o distrito urbano de Ordos se transformou em um canteiro de obras de proporções épicas. O plano diretor previa uma malha urbana com bairros simétricos, centros administrativos, monumentos nacionais, museus, bibliotecas, estádios, parques, avenidas de 10 faixas e bairros residenciais com torres de até 30 andares. Tudo erguido com uma engenharia acelerada baseada em pré-moldados de concreto, estruturas metálicas modulares e fundações rasas para agilizar a entrega em larga escala. O objetivo era criar uma cidade modelo, planejada para ser referência em modernidade e progresso na China interiorana. Kangashi foi pensada para atrair elite técnica, investidores e uma nova classe média que seria instalada ali por meio de políticas públicas e incentivos fiscais. Mas, logo após a conclusão das obras, o contraste entre o tamanho da infraestrutura e a ausência de vida se tornou evidente. A cidade ficou pronta, mas vazia. Os apartamentos permaneceram desocupados, os serviços públicos não foram ativados, as ruas largas ficaram desertas. A geografia afastada, a ausência de um ecossistema econômico real e a falta de atrativos sociais tornaram o local um elefante branco urbano. Mesmo hoje, com esforços para revitalizar a ocupação e atrair residentes por meio de universidades e repartições públicas, Kangashi ainda opera muito abaixo de sua capacidade. É uma cidade superdimensionada que nunca conheceu o caos, o trânsito, o ruído cotidiano que define uma metrópole viva. Sua arquitetura monumental, construída com competência técnica e velocidade em comum, não foi capaz de compensar a desconexão com a realidade. Kangashi segue como um testemunho imenso de como um projeto urbano pode ser impecável no papel e vazio no concreto. Nos arredores de Guadalajara, a pouco mais de 50 quilômetros de Madrid, foi desenhado um projeto ambicioso de descentralização urbana. Ciudad Valdeluz surgiu no início dos anos 2000 como uma solução moderna para o crescimento desordenado da capital espanhola. Com base no acesso privilegiado ao trem de alta velocidade AVE, a cidade seria uma extensão residencial planejada para acolher até 30 mil habitantes, oferecendo qualidade de vida, mobilidade eficiente e espaços urbanos integrados à natureza. Com investimento público e privado superior a 1.000 milhões de euros, foram construídas escolas, centros médicos, praças, parques, ciclovias e zonas comerciais. O traçado urbano foi pensado com foco em sustentabilidade, ruas largas, calçadas arborizadas,
zonas de baixa emissão de carbono e infraestrutura subterrânea moderna. Toda a engenharia civil da cidade foi implementada com padrão europeu, utilizando materiais nobres, soluções em concreto armado de alto desempenho e sistemas prediais inteligentes. Os conjuntos habitacionais foram erguidos com isolamento térmico e acústico, padrão de eficiência energética e soluções modulares que permitiam rápida expansão. Mas, em 2008, veio o colapso. A bolha imobiliária que inflava os preços e o otimismo do mercado espanhol estourou com força. As vendas pararam, os financiamentos secaram, e o sonho congelou. As construções foram interrompidas, centenas de unidades foram abandonadas inacabadas, e os serviços públicos ficaram sem demanda. Valdeluz, que deveria ser uma referência de nova urbanidade europeia, se tornou sinônimo de fracasso político e especulação imobiliária desenfreada. Hoje, cerca de 4.000 moradores vivem em uma cidade projetada para quase 10 vezes essa população. Com escolas subutilizadas, linhas ferroviárias com baixa frequência e áreas públicas que nunca chegaram a ser ocupadas, Valdeluz sobrevive como uma ferida urbana aberta. Um lugar onde a engenharia construiu uma cidade para o futuro, mas a economia tirou o chão antes que ele pudesse ser pisado. Essa cidade simboliza um ponto de ruptura entre a engenharia impecável e o fracasso silencioso do planejamento humano. Todas foram erguidas com tecnologia de ponta, arquitetura visionária e soluções construtivas sofisticadas. Mas ignoraram o fundamento mais simples e insubstituível, a vida que habita os espaços. Sem pertencimento, sem conexão com a cultura, sem alma urbana, o concreto vira cenário e o progresso se transforma em silêncio. Quando a cidade deixa de pulsar, não é a obra que falhou, é a ideia de humanidade que foi esquecida no projeto. Se você gostou dessa história e quer continuar explorando os bastidores mais impressionantes, e muitas vezes esquecidos, da engenharia, arquitetura e construção civil ao redor do mundo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado por assistir. Até a próxima!